Eu quero desejar a todos uma paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início a mais uma live, mais um vídeo, onde no qual estaremos orando, estaremos meditando na palavra do Senhor. Mas antes disso tudo, eu peço para você dar um joinha, você curtir o canal, comentar, compartilhar, isso é muito importante para o canal. E assim o Evangelho ele segue mais longe, meus irmãos. Então é necessário que os irmãos também ajudem também a divulgar também o trabalho. Amém? Você está evangelizando, eu estou evangelizando, e assim nós trabalhamos tudo unido só numa fé. Amém? Então eu convido você a se posicionar na presença do Senhor e vamos orar para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor venha falar conosco grandemente. Amém? Eu creio que o Senhor, Ele tem algo para cada um de nós. Basta nós crer que o Senhor, Ele vai falar conosco. Amém? Então, vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, de oração, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Senhor, eu nada sou na Tua presença, sou pó e cinza. Senhor, eu necessito da Tua graça, eu necessito da Tua bênção. Senhor, eu necessito da Tua misericórdia. Senhor, eu quero levar a Tua presença, Senhor, essas pessoas que estão, Senhor, no leito do hospital, no leito da sua casa. Senhor, essas crianças que estão, Senhor, enfermas, muitas delas não conseguem explicar o motivo, Senhor, da sua dor, da sua enfermidade. Mas, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, Tu que conhece todas as coisas, eu peço a Ti, estenda a Tua mão santa e poderosa, aonde essa criança se encontra, Papai querido. Que toda enfermidade seja repreendida agora em nome de Jesus Cristo. Que o Teu anjo, Senhor, ele entra naquele quarto, ele leva a bênção, a vitória para aquelas pessoas. Senhor, eu peço a Ti, visita também, Senhor, aquelas pessoas que estão, Senhor, no leito, que estão na sua casa, que estão enfermas. Senhor, estão necessitando de uma cura, necessitando de uma libertação, milagre. Entra, Senhor, entra nesta casa, aonde esta pessoa se encontra, se é no hospital, Senhor. Visita esta pessoa, eu te peço. Senhor, repreenda toda enfermidade, toda obra negativa e ao contrário, todo espírito maligno que seja repreendido pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Eu creio, Senhor, no milagre, eu creio na cura, eu creio que o Senhor já está trabalhando nessas vidas. Senhor, eu peço a Ti também, Senhor, pela vida de muitas pessoas que estão presas ao álcool, à droga, Senhor. Senhor, eu peço a Ti, repreenda todo o mal em nome de Jesus. Repreenda, Senhor, toda obra negativa e ao contrário. Senhor, opera o milagre, Senhor, eu peço a Ti. Senhor, não leve em conta, Senhor, as nossas ignorâncias, mas visita, Senhor, visita este lar, Senhor. Oh, meu Deus, e opera um milagre, Senhor. Repreenda, Senhor, esse demônio da morte que vem, Senhor, investindo nesta família. Repreenda, Senhor, esse demônio em nome de Jesus Cristo. Todo o mal sai agora. Todo o mal seja repreendido agora pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Toda obra negativa seja expulsa agora pelo sangue do Cordeiro. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos dar início, meus irmãos, à palavra do Senhor. Glórias a Deus. Hoje é a palavra do Senhor que vai falar conosco. Uma palavra maravilhosa, onde que o Senhor tem falado no meu coração.
E eu creio também que o Senhor, Ele vai falar contigo e vai falar comigo também, meu irmão, porque a palavra de Deus primeiro fala com o pregador, para depois falar com a igreja, falar com quem for, meu irmão, aonde que você esteja. Se você está no seu carro, se você está no seu caminhão, na sua casa, no seu trabalho, você está assistindo, você está ouvindo, você vai receber, basta você crer que o Senhor tem uma bênção reservada para você, amém? Então vamos lá, leia junto comigo no livro de Atos dos Apóstolos, glórias a Deus, capítulo 8, versículo 26 a seguir. Aleluia, aonde que aqui o Senhor vai falar fortemente conosco. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o correndo. Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vês, que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir, a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe lhe explicou, e começando por esta passagem escrita, anunciou a Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Seguindo ele caminha fora, chegou-se. E mais uma folhinha, achei que jogar. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês, se de todo o teu coração. E respondendo:
ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro. Ambos desceram à água e Filipe o batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo a seu caminho cheio de júbilo. Glórias a Deus. Irmão, eu me alegro nessa passagem aqui, porque Filipe era uma pessoa que ele se colocava à disposição do Senhor Jesus. Ele não marcava a hora, ele não havia nele, não tinha uma agenda, meus irmãos. Quando o Espírito Santo falava com Filipe, ele ouvia a voz do Espírito Santo e assim ele obedecia. Meus irmãos, isto é maravilhoso, pois Filipe, ele era um homem muito usado. Através de Filipe, muitos milagres foram feitos. E nessa caminhada aqui de Filipe, meus irmãos, aonde que naquela época uma carroça com vários cavalos, então o nome era dado de carro. Meus irmãos, imaginem só esse homem acompanhando esta carruagem e ao mesmo tempo pregando o evangelho para esse homem no qual que era uma pessoa de responsabilidade, ele era uma pessoa bem vista na sociedade. Meus irmãos, Filipe, ele não se intimidou com isso. Ele chegou, acompanhou a carruagem e começou a falar com o eunuco. O eunuco mostrou curiosidade, mandou parar o motorista da carroça, do seu carro, e convidou Filipe a entrar nela. E assim foram ali conversando e falando sobre as coisas de Deus. Meus irmãos, aqui eunuco já estava lendo ali a palavra, a escritura sagrada, o livro de Isaías. Meu irmão, a humildade desse homem era tremenda, porque tanto de Filipe como do eunuco, porque deu a voz àquele rapaz que ali acompanhava o seu carro, mas também, irmãos, não era por menos, porque imagina a velocidade que essa carroça ia, esse carro ia, e o Filipe acompanhando, somente pelo Espírito Santo. Ali já foi um grande milagre, eunuco vendo aquilo ali. Meus irmãos, quando o Filipe falou do amor de Jesus para aquele eunuco, no mesmo momento, eunuco, ele se converteu a Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, quando nós chegamos numa pessoa e nós falamos sobre as coisas do Senhor Jesus, e aquela pessoa, ela para ouvir. Que maravilha, não é verdade, meus irmãos? Quando tu olha para aquela pessoa e tu vê que aquela pessoa tem sede, tem fome, e quando tu está falando para ela sobre o amor de Jesus, ela está ouvindo, e aquilo parece que sacia a alma dela. Ela não procura erro nas tuas palavras, não é verdade? Ela não procura se você errou em alguma palavra. Não. Ela está aceitando aquilo ali com grandeza. Maravilhoso, não é verdade, meus irmãos? Às vezes nós queremos falar bonito, procurar falar bonito, mas é na simplicidade que o Senhor opera. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Irmãos,
Quando Filipe olhou para ele e disse para ele que ele podia se batizar naquele exato momento, imagina a alegria daquele homem, sabendo que ele ia, a partir daquele momento, ele começa a fazer parte da família cristã. Meus irmãos, Filipe só olhou para ele e perguntou para ele se você crê no Senhor Jesus? E ele disse, eu creio. O que me impede então de eu descer as águas e fazer parte desta família? Filipe disse, não, nada impede. Aleluia, glórias a Deus. Imagina a sede daquele homem, meu irmão, quando recebeu a graça do Senhor, a felicidade no seu coração. Aleluia, Jesus. É maravilhoso quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus. Quando a gente recebe o Espírito Santo, é maravilhoso. Aleluia. Eu convido a todos aqueles que ainda não sentiram a glória de Deus. Aleluia. Que se colocam na presença do Senhor para que venham também a sentir a graça do Espírito Santo, coisa maravilhosa. Aleluia. Meus irmãos, hoje muitas vezes tem pessoas que para elas são pregado o Evangelho, e até mesmo muitos pastores de igreja colocam vários obstáculos na frente desta pessoa que quer ser batizada com o Espírito, nas águas, para receber também o batismo com o Espírito Santo. Muitos até recebem antes, meus irmãos, das águas. Outros recebem até o batismo nas águas junto. Então, meus irmãos, muitos pastores, aleluia, que colocam obstáculo na frente de muitas pessoas que querem se batizar nas águas. Aí querem fazer, não, tem que fazer curso disso, curso daquilo, para ver se realmente é o que tu quer. Meu irmão, quem somos nós, meu irmão? Quem trabalha nas vidas, não importa a situação da pessoa, aonde ela se encontra. Quem modula o vaso é o goleiro. Glória a Deus, aleluia. Não é o homem que modula o vaso, quem faz, quem prepara é o oleiro, é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus que trabalha naquela vida. Muitas vezes olhamos para a pessoa para ver qual é que é a situação daquela pessoa. Aleluia! E tem que haver uma preparação. Mas meu irmão, em que tempo nós vivemos? Temos que... A pessoa agora ela tem que passar por vários cursos para poder chegar a Jesus. Não, você não pode ainda dizer que você é crente, que você crê. Primeiro tem que fazer uns cursos. Vamos fazer uns cursos aí, se você passar nesses cursinhos aí, ó, aí de repente, né, pode até se batizar nas águas. Pode até fazer parte da sua família cristã. Mas o que é isso, meus irmãos? Aleluia! Quem escolhe não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono. Aleluia! Quem escolhe é o Espírito Santo. Quem escolhe é o Senhor Jesus. Amém? Nós só temos que fazer se cumprir a palavra do Senhor. Encaminhar essas pessoas, mostrar para elas o caminho que leva a Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, muitas vezes a pessoa, quando ela vem nos caminhos do Senhor, ela vem derrotada. Ela vem, é uma pessoa que estava escravizada, pessoa que estava sofrida.
aleluia, ela vem arrasada, ela procura um ombro amigo, aleluia, alguém que ela possa pegar e contar os seus problemas, aleluia, que possa contar a sua situação. Você pode chegar e apresentar Jesus para essa pessoa, mas você não faz. Por que você não faz? Porque talvez essa pessoa, ela não tem um bom carro, não tem uma boa moto, ela não tem uma boa casa, o seu ganho de vida talvez não é dos melhores. Essa pessoa, ela não sabe conversar direito, talvez, português, não tem um português correto. Meus irmãos, o que é isso? A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Aquilo que se havia perdido. Nós não temos que dizer quem é, que é aquele ou aquele outro. Aleluia! Meus irmãos, quantos reis o Senhor escolheu? Que o homem queria que fosse esse ou aquele, mas não, quem escolheu foi Deus. E é assim, irmãos. Aleluia! O Senhor Jesus, ele não olha para o teu lado financeiro, se tu é bonito, se tu é feio, não. Porque quem modula e quem faz é Jesus, é o Espírito Santo de Deus que opera milagre, é Ele que transforma, que purifica. Irmão, a pessoa pode ser feia, mas quando ela se coloca na presença de Deus, aleluia, esse vaso pode estar todo arranhado, esse vaso ele pode estar todo sujo, aleluia. Mas aí o Espírito Santo pega aquele vaso, começa a trabalhar no vaso. Aleluia. Começa a limpar o vaso. Aleluia. Ele vai preparando o vaso. Chama ramada, camada lavasturi. Aleluia. 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 Até que esse vaso, irmãos, quando você olha para ele, você não reconhece mais. Você não reconhece mais esse vaso. Nesse vaso agora há um brilho. Aleluia, há um brilho, algo diferente nesse vaso. Nesse vaso há um perfume, aleluia, diferente. Aleluia. Meus irmãos, quando alguém quisesse chegar a Cristo, e quer ser batizado, não impeça, não se coloca como pedra de tropeço na frente dessa pessoa, apresenta Jesus Cristo para ela, aleluia, que Ele é o Salvador, aleluia, Jesus, vamos somar, meus irmãos, vamos somar, aleluia, vamos ser mais simples, mais humildes, vamos esperar no Senhor, aleluia, porque Ele tudo pode. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a nós fazer uma oração. Espero que o Senhor tenha falado contigo grandemente. Aleluia, se você ainda não é cristão, se você está desviado dos caminhos do Senhor, sabe que o Senhor, Ele está te esperando. Aleluia, Ele não quer saber da tua situação, não. Aleluia, vem do jeito que tu tá, Ele manda te dizer. A tua enfermidade, Ele quer curar. As tuas feridas, Ele quer limpar, aleluia. Aleluia, a tua tristeza, Ele quer converter em alegria. Ele quer moldar a tua casa, a tua família. Aleluia, aceita esse Jesus. Aleluia, se coloca nas mãos dele que eu vou estar orando por você. E logo em seguida estaremos se despedindo. Senhor, meu Deus, nesse momento de oração, Senhor, leva essas pessoas, Senhor. Oh, Jesus amado, que estão, Senhor, te aceitando, Senhor Jesus, como Salvador.
Oh, meu Senhor, receba essas almas, receba essas pessoas. Estenda a tua mão santa sobre essas pessoas, Senhor. Conduz elas no caminho certo, Senhor. Aleluia, para que elas não venham tropeçar, Senhor. Guarda elas com o teu anjo, Senhor. Venha se colocar ao lado, Senhor, que a tua mão, ela venha ficar estendida. Oh, Jesus amado, eu creio que tu já está fazendo um milagre nesta vida. Guarda esta alma, Senhor. Purifica, Senhor. Oh, Jesus, dá um coração novo para esta pessoa. Purifica ela, Jesus. Guarda, Senhor. Oh, meu Deus, tu és maravilhoso. Oh, Senhor Jesus, guarda, Senhor, essas pessoas. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Santo é o Senhor.